Você fica aqui para uma próxima entrevista, agora na sequência. A gente fala sobre aquela decisão porque um juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a Uber a pagar bilhão, com B de bola, R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e determinou que a empresa registre os motoristas que atuam pelo aplicativo. A Uber respondeu em nota, disse que vai recorrer da decisão e que não vai adotar nenhuma medida antes que todos os recursos sejam esgotados. A empresa também mencionou decisões anteriores de várias cortes do país que não caracterizaram vínculo empregatício entre a empresa e os motoristas. Sobre isso, a gente fala agora com o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Conosco também, além do Sakamoto, o colunista Carlos Juliano Barros, colunista aqui do UOL. Uma ótima noite a todos que estão chegando agora. Doutor, vou te fazer a primeira pergunta. Se te parece factível, possível que essa decisão seja mantida, ou com a experiência que o senhor tem com casos semelhantes, ela deve ser revertida aí com os recursos? Bom, primeiro, a jurisprudência, boa noite a todos e todas. A jurisprudência ainda está oscilante, isso é uma realidade. Tem decisões como esta do São Paulo, deferindo o vínculo empregatício no sentido que o mundo está fazendo, né? São vários países envolvidos, seja da Europa, Estados Unidos. Então, nós temos uma Califórnia, Nova York. Então, o mundo está nesse sentido. Mas nós temos certeza que a própria Justiça do Trabalho está num caminho de reconhecimento cada vez mais dessas proteções desses direitos que estão tão desprotegidos. Então, acredito sim que é possível a gente ter essa decisão mantida até o final. Doutor José, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo. Eu sou o Carlos Juliano Barros, que colunista do UOL. O senhor estava falando sobre a questão, das decisões. No Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que é a terceira instância da Justiça Trabalhista, a gente tem uma situação de 4-3, né? Existem 4 turmas com decisões favoráveis ao vínculo ao reconhecimento do vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos, e 3 turmas que dizem que esse vínculo não existe. A gente até entrevistou o ministro Lélio Bentes aqui, presidente do TST, um tempo atrás, e ele disse que uma das prioridades do TST esse ano seria justamente o julgamento, a harmonização, melhor dizendo, desses julgamentos. Mas, assim, ainda que o TST venha pacificar o entendimento de que existe vínculo, entre as plataformas e os motoristas, há muita gente que teme que, se isso subir para o STF, por exemplo, o STF derrube esse entendimento, porque o STF ele não é famoso por ter uma posição pró-empregador, digamos, pró-empregado, digamos assim, né? Como é que o senhor vê esse conflito TST-STF? Bom, primeiro, a gente tem que começar do início. Você tinha uma decisões no TST desfavoráveis, em que turmas, na maioria das turmas, começou timidamente, porque os processos vieram, e começou a não reconhecer o vínculo, e começou a mudar. Então, se você perceber bem, há um tempo atrás, você vai buscar na internet, tem lá 3-3, já estamos 4-3, com a maioria formando o vínculo. O que é aquilo que nós entendemos que deva ser, porque o mundo, como eu disse, o Brasil sempre foi conhecido por ser um país com um direito social muito forte. Nós temos uma Constituição Federal, uma das melhores. Então, não tem muito sentido, até incoerente, a gente não ter milhares de pessoas envolvidas nessa atividade desprotegidas. A questão do primeiro passo é ter a Justiça do Trabalho numa uniformização maior nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal constitucional, ele é um tribunal que vai verificar exatamente na sua interpretação dos ministros e das ministras qual é a posição daquela situação relativa à jurisprudência dele. O que nós vamos mostrar aos ministros e às ministras do Supremo Tribunal Federal é exatamente que essa garantia ela é constitucional. Ela vai ao encontro exatamente do artigo 6º, do artigo 7º, e nós não temos dúvida que teremos espaços de fala e de escuta no Supremo Tribunal Federal. Mas, primeiro, a gente tem que garantir agora uma melhor uniformização da Justiça do Trabalho. Doutor José, boa noite, Sakamoto aqui. Boa Obrigado noite. pela sua presença.
Ao mesmo tempo que está correndo você tem as decisões judiciais, você tem os debates nas cortes superiores, o governo federal tem se debruçado com relação à questão da regulamentação do trabalho por aplicativos, né? O governo Lula, inicialmente, até num certo otimismo, queria, não, no 1º de maio a gente lança, né, uma regulamentação. Aí o pessoal percebeu que era um pouco mais difícil, até por questões de representação sindical, né, de tantas outras coisas que a gente sabe que é mais complicado nessa área. E aí temos um grupo de trabalho instalado, né, para tentar avançar com isso. O que o senhor acha que é possível? Eu não estou nem falando da via judicial, né, da via jurídica, mas o que é possível através dessa. A gente consegue no Brasil hoje desenvolver e aprovar uma legislação específica para proteção desses trabalhadores? Discute-se, por exemplo, a questão de garantia da Seguridade Social, garantia de um pagamento mínimo, né, por hora. O que o senhor acha que é possível avançar do ponto de vista legal? Sakamoto, historicamente, todas as reformas trabalhista e tributária, elas sempre vêm com ônus para o contribuinte e para o trabalhador. Isso, historicamente, são fatos. E, na questão da legislação específica, entendo que a CLT, ela já abrange essa situação, porque tem os 5 elementos. E o principal, subordinação jurídica. Mas vamos lá. Regulamentação é importante? Sim, se vier bem feita, será. Ela está bem capitaneada, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tem uma enorme vontade de dar andamento, mas a gente sabe das dificuldades, porque existem 2 lados totalmente diferentes. Primeiro, o lado da empresa, das plataformas digitais, querendo afastar do vínculo, né? Como se estivesse correndo de algo totalmente absurdo. E, do outro lado, nós temos os sindicatos e trabalhadores preocupados exatamente nessa desproteção. Acredito que sim, pode haver uma regulamentação, mas tem que prever a responsabilização da empresa. Não pode uma empresa que ganha bilhões de reais, não é? A empresa que tem transporte sem ter um carro. O carro é de quem? Do trabalhador. O trabalhador leva um tiro na cabeça trabalhando, quem é responsável? Ele. Quem fica desprotegido? A família dele. Então, essas situações é que tem que ser garantida numa legislação. E fora a questão também da própria manutenção do carro. Então, se você perceber bem, eu sempre falo isso, o que é o Uber, por exemplo, o iFood, sem o trabalhador? Nada. Ainda não inventou aqui, pelo menos no Brasil, nenhum sem o trabalhador envolvido. Então, eles precisam do trabalhador. Então, eu não vejo que a regulamentação que venha restringir direitos seja uma boa regulamentação. Entre vir uma regulamentação que restringe o direito, é melhor não vir. Desculpa pedir só para emendar nessa resposta do senhor uma coisa pontual, que é o seguinte: o senhor repetiu, tem repetido várias vezes uma coisa importante, que essas pessoas são trabalhadores, né? São trabalhadores a serviço dessas empresas, dessas plataformas, né? Como é que o senhor avalia o discurso que vende que essas pessoas não são trabalhadoras, mas são empreendedores e empresários? É difícil você, pelo menos as pessoas falarem, eu sou empresário. É o sonho. É aquele sonho que nos Estados Unidos você vê muito, né? Eu sou o dono do meu negócio. Agora sim, é a bejotização, né? Vamos dar um exemplo da bejotização. Eu não tenho mais vínculo, eu sou o dono da minha empresa. Mas se você tiver qualquer problema, você não tem nada que garanta a sustentação dessa empresa. Então, a fragilidade, a vulnerabilidade social é tão grande que até sonhos e fantasias são vendidos e são incorporados os próprios trabalhadores. Pode ter, se você entrevistar alguns trabalhadores, pode dizer, não, eu prefiro ficar sendo do jeito que eu estou. Mas porque já foram falar para ele o quê? Olha, se formalizar o contrato, você não pode fazer mais como você faz hoje. Você vai ter responsabilidade, você vai ter... Sim, mas vai ter 10º, vai ter férias. E outra coisa, uma empresa, ele formalizando o contrato, ele não é impedido de formalizar com outra. Aí é que está. Essa relação trabalho não é dinâmica, não é diferente? Vamos tratar diferente, então. Vamos permitir essa possibilidade de ele atuar com várias empresas, como ela atua. O que a gente muito pede é que ele tenha proteção, e ele hoje não tem proteção. Agora, mas não doutor... nada de empresário. Olha, dizer que o motorista do Uber é empresário, realmente, é exagerar um pouco na tinta.
Doutor José, voltando um pouco à questão que o Sakamoto mencionou anteriormente sobre o GT, né, o grupo de trabalho que vem discutindo a regulamentação do trabalho por aplicativos, né? As plataformas, né, as associações que defendem as plataformas, que representam as plataformas, elas advogam um novo marco regulatório, ou seja, uma nova legislação para justamente regulamentar essa relação que elas dizem ser uma relação nova e que não está contemplada pela CLT, né? O senhor estava dizendo aqui que existe, de fato, enfim, que na sua avaliação a CLT já dá conta, né, dessa relação. Mas há por parte também do governo, né, uma leitura de que se essa discussão foi empurrada para o Congresso, onde o governo não tem uma base muito sólida e onde também há né, enfim, é um Congresso que é majoritariamente pró-empregador e menos pró-empregado, né, de que saia uma regulamentação nova que seja ainda pior, né, assim, uma regulamentação frágil para os trabalhadores. Então, a ideia do governo é tentar construir um acordo para que a gente consiga costurar uma proteção mínima para esses trabalhadores. Mais uma vez, assim, me parece que essas empresas elas estão dispostas a discutir até o final, né, a não existência de vínculo. Isso é um pressuposto básico para a existência delas. Como o senhor vê esse argumento dessas empresas? Muito frágil. A carona da pergunta do Carlos, só para emendar aqui uma pergunta, porque colocar aqui como advogado do diabo, porque hoje ouvindo a rádio, por exemplo, em que muitos motoristas participam, né, eles deram opiniões e muitos não querem ser CLT porque ou fazem bico via aplicativo ou não querem ter esse compromisso, né, de ter uma jornada de X horas. Também se não é uma alternativa pensar em algo que traga o respaldo ao trabalhador, mas também sem o vínculo da CLT. Olha, aquilo que eu lhe disse, alguns trabalhadores estão comprando uma ideia que não é dele. Essa ideia é vendida. É vendida pelos segmentos que interessam. Como é que você vai, primeiro, não querer algo que vai lhe beneficiar? Ele não entende o que vai vir. O que é que vendem? Se você tiver o vínculo empregatício, você não será mais... primeiro, a Uber, o iFood, o que for, vai embora do Brasil. Não vai. Esquece, não vai. Nós somos um mercado que eles precisam. Segundo, precisa modificar? Sim, vamos modificar, mas vamos proteger, porque da forma que está hoje, existem milhares pelo nosso cálculo, 17 mil ações individuais, pela última conta que o Ministério do Trabalho fez. Se fosse tão fácil assim, porque tem milhares de ações individuais que não tem nada a ver com o Ministério do Trabalho contra a Uber, só o Uber. Contra Uber e plataformas digitais. Por quê? Porque algo não está acontecendo. Essa regulamentação, com base num acordo, não é fácil, é difícil. É possível? É possível. Mas ambos têm que cederem. Não acredito que, como o Carlos Juliano falou, que a Uber vá dizer que aceita o vínculo. Mas o problema maior hoje é que não tem proteção nenhuma. Qual é a proteção que tem? Quando você vê aí um motorista do aplicativo sendo assassinado no trabalho, o que é que se faz? Seria realmente um acidente de trabalho. Evidente que é um acidente de trabalho. Mas se a empresa está dizendo que ela não é nada, ele é apenas um empresário que ela contrata, então é aquilo que eu falo, é muito similar com a pejotização. Eu não vejo que essa argumentação ela possa se sustentar. Agora, num acordo, como você bem falou, que é a tentativa do governo, num acordo é sempre possível uma das partes abrirem... Aliás, as duas têm que abrir mão, né?